Casos bizarros do efeito Mandela nos videogames. Ou para quem viu o vídeo de quando eu errei a desgraça do nome, efeito Bin Laden. Olá, seres vivos. Ainda com medo, É muito fácil de ser enganada. O quê? Isso pode ser demonstrado, por exemplo, com alguns mistérios que nem mesmo a ciência é capaz de explicar. Eu não sou enganado não, fale por você mesmo. Como o efeito placebo, onde o paciente é capaz de se curar, mesmo sem a ingestão de medicamentos autênticos. É bizarra a parada. Não, essa parada do efeito placebo aí é bizarro. Isso aí é esquisito demais. Porém, isso também abrange situações mais casuais, como casos do próprio cotidiano, onde somos levados a desenvolver uma memória de um acontecimento ou coisa do passado que nunca existiu de fato, Bote aí pra nós ver. definindo uma memória falsa, ou também mais popularmente conhecido pelo nome de efeito Mandela, sendo o caso de quando uma mesma memória falsa é compartilhada coletivamente com mais de um indivíduo. Muito provavelmente que você já passou por algum efeito Mandela. Eu Nos não. casos mais clássicos, Eu no não. monóculo do personagem de Monopoly, ou até mesmo no detalhe preto da cauda do A do Pikachu sim. Pikachu. A do Pikachu sim. E nesse segundo caso, falando especificamente sobre jogos, existem alguns casos estranhos de efeito Mandela que puderam ser observados no decorrer dos anos, E o que, boy? Tu tá discutindo sozinho? que eu achei que seria interessante de se comentar. E é por isso que no vídeo de hoje, nós iremos O cara botou eu li errado o acento. Efeito mortadela. Ei, mortadela é bom, ó. Ixi, faz tempo que eu comi mortadela. Meu Deus. Faz tempo que eu comi uma mortadela. falar sobre Vou no começo do Lula. Não, tá. alguns casos Efeito presunto com queijo. Não, aí é burguês já. Presunto? Aí é burguesia demais. Tu não pode comer mortadela? Posso não, mãe. Industrial. estranhos de efeito Mandela nos videogames. Eu lembro, mano. Você me zoa demais. Eu lembro quando eu falei pra você a primeira vez que eu comi presunto, mano. Rapaziada aí, cara, Leozinho era um fudido mesmo. Ele ficou muito feliz quando comeu presunto pela primeira vez. Pô, presunto era caro, eu não sabia nem o que era, mano. Presunto não. Sabia nem o que era. Eu tinha 10 anos de idade. O pai falou, vai lá, tome dinheiro. Deu 20 real. Comprei 10 real de mussarela e 10 real era 10 real de mussarela e 10 real de presunto. E eu, que boa é presunto. Tu é doido, é bom demais presunto. Eu só comia mortadela, eu só lembro, me dê 2 reais de mortadela. Aí me dava lapona de mortadela desse tamanho. Tu é doido, rendia demais, era bom. Sabe, bons tempos, bons tempos. Não me arrependo, é foda, legal. Mas antes eu quero dar uma dica pra você que Me dê dicas, me dê dicas. ainda não conhece a Rose Store. Não, aí já é bagaceira. Eu já compro o jogo já, Skyfall. Não, calma. Keyfall. Vídeo porque a história é longa. Ei, rapaziada, canal do Keyfall vai ter nas descrições. Ok. Tu já comprou já? Deu certo? Como foi brevemente explicado na introdução, efeito Mandela é um fenômeno psicológico definido por uma memória falsa acerca de algum tema que é compartilhado coletivamente por indivíduos. É inegavelmente desconfortável a sensação de ser confrontado com a verdade de uma memória falsa Ah, não é desconfortável não, eu acho do caralho. que você Não, desconfortável, eu achei massa. Você falar, afirma um negócio com toda a certeza do mundo e chega a pessoa, não, pô, não é assim não. Aqui, ó. Toma. Aí mostra e fica, oxi, 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 oxi. Aí a rapaziada começa a criar teoria. Não, pô, é porque existe duas realidades paralelas. Aí na outra realidade é assim. E nessa não é. Aí como as realidades estão interconectadas, a sua lembrança é da outra pra Ai, te lascar, meu irmão. sempre defendeu ser real. Pois é como se nesse momento aquilo tivesse sido roubado de você e desaparecido. Como se fosse uma lembrança de um universo paralelo que não lhe pertence. Desconfortável quando você prende a pinta assim no zip da calça. Aconteceu com vocês? Meu amigo, é triste. Recentemente eu fui confrontado com esse exato sentimento ao me deparar com uma memória falsa relacionada ao desenho do Bob Esponja.
Esse desenho, na verdade, é infestado de episódios relacionados ao efeito Mandela. É? Porém, um que me deixou profundamente intrigado não está relacionado com um episódio, mas sim com um filme de 2004 simplesmente chamado Bob Esponja, o filme. É a parada do rei, né? Sendo que no final da trama, quando está prestes a derrotar o Plankton, o Bob Esponja começa a cantar a clássica música Goofy Goober Rock, se transformando em um astro musical que posteriormente inicia um solo tocando uma guitarra elétrica branca. Tá, é a paródia do I Wanna Rock. Do caralho. Bem, pelo menos essa era a memória que muitos tinham. Então, eu tinha isso. Pois, na verdade, o instrumento que ele segura não é uma guitarra elétrica branca, mas sim uma guitarra elétrica em formato de amendoim. Ah tá, então não tinha não. Eu pensei que ele não cantava nesse filme. Isso Ah, porra, eu nem lembrava dessa guitarra. realmente me deixou assustado. Até porque, mesmo sendo um Eu nem lembrava que ele segurava uma guitarra. filme até bem antigo, eu cheguei a reassisti-lo há pouco menos Esse filme é bom, pô. de um ano atrás. Então eu jurava que era uma guitarra branca que ele segurava. Esse filme é muito bom, é do caralho. Aquela parte que o boneco sai do banheiro. Mas eu estava profundamente Piada do passado que representa o futuro. Do caralho. enganado. Eu posso até me aprofundar mais nisso comentando sobre alguns casos de efeito Mandela em Bob Esponja em um outro vídeo. Mas como vamos falar sobre jogos, por enquanto esse tema fica de lado. E para começar, eu quero voltar um pouco no tempo e falar sobre Mario. Especificamente sobre Super Mario Bros. Jogo bom esse. de 1985. Eu tô assistindo aqui a top transformações do Naruto. Que sem dúvidas é um título que dispensa a necessidade de apresentações por estar entre um dos maiores clássicos da história dos videogames. Esse jogo é lembrado por muitas razões, e uma delas, que é bem característica da gameplay que até se tornou um meme memorável na cultura gamer, é a clássica frase pronunciada pelo Toad após o Mario derrotar o Bowser pela primeira vez. Frase que define o sentimento de frustração no jogador ao descobrir que, na verdade, a princesa está em outro castelo. Uma piada que equilibra desapontamento e humor de uma forma bem criativa. Muito possivelmente que, mesmo não sendo da época do NES, mano. você ainda teve algum contato com esse jogo por meio de vídeos ou outros meios e se lembra dessa parte do jogo. No entanto, mesmo sendo uma piada muito referenciada, se eu te perguntar qual é exatamente a frase mencionada por Toad, Pô, não sei não, mas era em inglês. Eu não sabia nem ler quando eu joguei esse jogo. Mentira, eu sabia sim. Eu joguei... Putz, agora o ano eu não vou lembrar não. Mas eu já tinha meus 13 anos. Pô. Não, eu tinha menos. Uns 11, 12 anos. Pai tinha comprado um DVD, aquele DVD que vinha com controle. Putz. Ah, foi meu primeiro videogame. Foi esse. Que eu ganhei mesmo, que era meu. Que era esse. Você colocava o CDzinho no DVD e jogava. Putz, que pariu. Bom demais. Que saudade. Tinha cada jogo ruim, mas tinha cada jogo bom, pô. Meu Deus, que nostalgia. Mó bom, mó bom. Mó bom. Primeiro. É foda falar que era um console, né? Meu primeiro console era um DVD, mas foi. Foi o primeiro. Assim, que era meu, de verdade, tá ligado? Que era meu. Porque, que nem eu já falei já, o primeiro console que eu joguei foi o Super Mario. Ou foi o Super Nintendo, que pai, emprestaram a pai, levou pra casa. Com 3 fitas, Mickey, futebol e Super Mario. Aí eu joguei muito. Aí... Mas meu mesmo, o meu primeiro foi esse aqui. Foi o DVD. nessa parte, Aí eu joguei muito Mario, pô. Tem o Super Mario All Star, que tinha esse Mario aqui. Aí era inglês. Eu não sabia que era dito, não. muito provavelmente que você errará a resposta, pois muitos jogadores compartilham de uma memória falsa com relação a essa fala do personagem. A frase é originalmente em inglês, porém, traduzindo ela para o nosso idioma, qual dessas opções você defenderia ser a correta? Eu nem lia. Desculpe, Mario, mas a princesa está em outro castelo. Ou, obrigado, Mario, mas sua princesa está em outro castelo. Bem, se você respondeu que é a primeira opção, sinto lhe dizer, mas você está enganado. Eu nem lia. Todavia, se você respondeu Eu ficava spamando o X. que é a segunda opção, Bom dia, lamento Jus. dizer, mas você também está enganado. Nem nenhuma das duas. Pois a frase verdadeira é: obrigado, Mario, mas nossa princesa está em outro Isso eu não sabia o que significava. castelo. Se não ficou muito claro, a diferença entre as frases está na afirmação do Toad em dizer nossa princesa ao invés de sua princesa, como geralmente muitos se lembram ser a forma real. Contudo, muitos outros, como eu, por exemplo, têm essa memória falsa que se atribui à noção de que o personagem pronunciaria um lamento falando: desculpe, Mario, mas a princesa está em outro castelo.
Essa ideia pode ser explicada por um fator lógico, já que sabendo que a princesa está em outro lugar, faria mais sentido o Toad iniciar a frase com um lamento para reforçar o sentimento de frustração na fala, o que, como sabemos agora, no final não passa de uma memória falsa. Em se tratando da franquia de Mario, existem outros casos de efeito Mandela que também puderam ser observados em jogos diferentes. Mario Kart é uma das séries de jogos da plataforma muito ruim, mas ali é pra descer mesmo, boy. É um bônus, é a fase bônus. De corrida mais memoráveis de todos os tempos, pelo conceito casual que permite um entretenimento compartilhado que pode ser experienciado por vários jogadores em uma única sessão, o que permitia horas de diversão em conjunto em mapas de corrida competindo personagens clássicos. O jogo é bonitinho, né, mano? Da franquia, mas que em alguns casos também podia resultar em momentos frustrantes e de muita raiva. Algo que podia acontecer, por exemplo, ao ser jogado pra fora Victory Road não, pô. Victory Road é Pokémon. Da pista do mapa Rainbow Road, um mapa muito característico de Mario Kart. Contudo, falando sobre esse mapa aqui é muito merda. Muitos jogadores se lembram de que na versão de Nintendo 64 de Mario Kart, o mapa de Rainbow Road não possuía cercas de proteção nas laterais da pista. Não possui mesmo não. O que tornavam elas mais desafiadoras e propícias para a queda. Sim, não possui mesmo não. Bem como acontece com a versão de Super Nintendo de Mario Kart. Ah tá, é porque vai ser a versão, né? Mas na verdade... Ah tá, a de 64 tem. Na verdade, isso se trata de uma memória falsa. A de 64 tem. Tendo em vista que em Rainbow Road de Mario Kart 64, sempre existiu um cercado de estrelas que impediam acidentes recorrentes de queda. Isso causou uma certa confusão em alguns players que diziam sempre acreditar ser o contrário, o que explicaria um maior nível de Esse mapa é muito desgraçado pra não ter essa cerca, boy. Desafio na pista. Mas tiraram nas outras versões. Como se nota, essa ideia provavelmente se desenvolveu por consequência de uma confusão entre os jogos. Pois sabendo que na versão de Super Nintendo essa cerca não existia, provavelmente isso culminou em uma memória falsa de que esse também era o caso da versão de Nintendo 64 de Mario Kart, o que não era o caso. Isso é uma coisa muito comum para explicar alguns casos de efeito Mandela, quando uma mídia em específica acaba sendo confundida com outra, dando origem a uma memória falsa, ou até simplesmente algo que lembrava aquela mídia ser igualmente confundida, levando a uma falsa verdade. Naturalmente, isso não explica todos os casos de efeito Mandela, mas até o filme é sem barra de proteção. É uma casualidade. Pô, mas é tirar depois, tu escutou o que eu falei, não? Casualidade que geralmente se relaciona com esse fenômeno. Nas outras versões tiraram, é só nessa que tem. No último vídeo do canal eu cobri o iceberg das Lost Medias de FNAF. O quê? E eu irei resgatar mais uma vez essa franquia desse vídeo, pois existem muitos casos intrigantes de memórias falsas atreladas a esse jogo. É? Pra quem não é só as crianças burras, não é estúpida. Começou as crianças imbecil a acompanhar a série em um momento mais tardio, certamente nota as fortes diferenças com títulos mais recentes em comparação aos títulos mais antigos. Em especial do primeiro Five Nights at Freddy's de 2014, que foi responsável por iniciar toda essa franquia. Apesar disso, muitos, como eu, ainda têm um carinho pelo jogo pelo conceito da gameplay e sobretudo pelo que ele representa. Por isso, muitos dos jogadores fãs da franquia de FNAF têm guardado na mente não menos do que todas as telas possíveis apresentadas no jogo. Rapaziada, o efeito Mandela é que a Chica não é gostosa. É uma enganação para todos nós. Ela nem é gostosa. Aí, ó. Toma aí na cara de vocês aí, ó. O efeito Mandela. Aí, ó. Efeito Mandela pra vocês. Sejam decorrentes da gameplay, vocês foram enganados o tempo todo, ou provenientes de telas raras. Mas mesmo tendo guardado cada um dos movimentos dos animatrônicos nas câmeras, cada expressão, cada situação possível, até os jogadores mais fiéis são enganados por uma F2 ela é memória falsa relacionada a uma imagem da câmera de segurança que nunca existiu no jogo. E eu estou falando desse frame dos animatrônicos Freddy, Bonnie e Chica olhando pra câmera o jogador na câmera do show stage. Eu não joguei não, mas é o Corey. Caralho, o cara do Five Nights at Ave Maria. É o conteúdo exclusivo do Corey. Muito provavelmente que nesse momento você sabe o valor, Barão. Você tem ficado um pouco ou bem confuso. Só que, por mais estranho que isso possa parecer, de fato essa imagem nunca esteve no jogo original. Isso sem dúvidas fica ainda mais ilógico quando percebemos que, apesar disso, essa imagem de fato existe nos arquivos de FNAF 1. Porém, até 1h20, existindo apenas como material não utilizado, o que sem dúvidas deixa isso ainda mais estranho. Mas eu quero esclarecer que você não está completamente maluco, pois mesmo não estando no jogo, essa imagem afinal aparece em outro lugar,
Sendo que essa aparição ocorre no trailer de FNAF 1 em um rápido frame onde podemos perceber os 3 É legal? É, porra, poderia ter essa cena no jogo, boy. animatrônicos encarando a câmera, sendo onde ela É bom perguntar pro Léo mesmo porque ele me roubou. Você que é burro! aparece pela primeira e última vez na franquia. Contudo, mesmo com essa resposta, ela ainda parece insuficiente para sustentar a afirmação de que a imagem nunca esteve no jogo. Você escrever react, literalmente o bot fala o preço. Parece que de alguma forma essa imagem esteve ligada a algo a mais do que simplesmente uma breve aparição em um trailer. Sinceramente, descobrir que a existência dela no jogo era uma completa farsa me deixou bem incomodado. Pô, poderia ter, mano, no jogo, muito foda. Tipo, ele dá esse tremeliquezinho e eles viram pra câmera. Muito foda. E eu não tenho dúvidas de que esse também possa ter sido o seu caso. Porém, em se tratando de FNAF, esse não é um caso isolado que pode causar uma confusão mental. Afinal, como eu disse FNAF é até legal, mas quando tu pega a manha, totalmente fica uma bosta. Mas a ideia é que você aprenda, mano. É só zerar o jogo. Ai, 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 ai. antes, isso se expande para casos ainda mais estranhos de memórias falsas. Por isso, agora vamos passar para FNAF 2, que é um jogo que compartilha de mais de um caso de efeito Mandela entre os jogadores. A segunda entrada da franquia de FNAF foi sem dúvidas um salto enorme de mudanças e novidades que superavam em praticamente todos os quesitos o título anterior, que pelo menos pra mim define o título mais marcante dentre todos já lançados. É o mais famosinho, né? Mas mesmo com essa enorme Rapaziada, vocês têm um ponto. Realmente, bem que vocês falaram nisso. quantidade de conteúdos, novos animatrônicos, novos ambientes, todos, ou ao menos a maioria, se lembra vividamente de cada um desses detalhes. Só que estranhamente, com o passar do tempo, isso acabou se mesclando com situações que nunca ocorreram factualmente no jogo. Um exemplo disso se refere a Toy Chica. Oficialmente, existem 6 lugares que podemos observar esse animatrônico durante a gameplay, sendo eles no Show Stage, no Main Hall, na frente da sua sala, na Party Room 1 quando está prestes a entrar na ventilação, dentro da ventilação Eita! e quando está prestes a sair da ventilação. No entanto, mesmo sabendo que suas aparições se limitam apenas a essas imagens, existe uma parcela Eita, peixe! Calma, calma. Calma, moça, calma. É o do PS1. de jogadores que dizem se lembrar da Toy Chica aparecendo na Party Room 4. Porém, a Mas isso aí eu falei, o do PS1 foi ano passado, bobão. Eu falei, inclusive eu falei no vídeo. Falei no vídeo dos jogos que eu zerei ano passado. verdade é que isso nunca esteve no jogo. Pelo menos não oficialmente. Já que a imagem dela na Party Room 4 é de fato uma imagem existente como um material não O Scout desenhou a Chica ali só com a mão, viu? utilizado nos arquivos do jogo, mas se limitando Os que eu zerei esse ano tá tudo lá embaixo, tá enfileirado, tá? Tudinho. É os últimos. unicamente a essa situação. Sendo que, ao contrário de FNAF 1, essa imagem nunca apareceu em nenhum outro lugar ou mídia oficial de Five Nights at Freddy's. Leva a ser uma memória Mas talvez já. completamente falsa. Em se tratando desse jogo, esse tipo de situação não se limita apenas ao Toy Chica, pois isso também É o que eu vou ver hoje não, doidão? define outros animatrônicos do jogo, especificamente o Withered Bonnie e o Withered Chica. Ambos os personagens também são igualmente lembrados pelos possíveis caminhos seguidos por eles durante a gameplay, mas apesar de não seguirem caminhos iguais por entre a pizzaria, o desfecho de ambos acaba igual ao de todos os outros, aí de encontro à sala principal onde se encontra o jogador. E apesar de no caso do Withered Bonnie ele também poder seguir o caminho do corredor para chegar até você, ao contrário da Withered Chica, ambos compartilham de um mesmo segmento que podem usar como caminho até o vigia, sendo o caminho da ventilação, onde podem aparecer nas câmeras momentos antes de entrar na sala. Contudo, mesmo sabendo que isso realmente acontece no jogo, alguns jogadores resgataram uma memória compartilhada afirmando que, em um certo momento, era possível ver ambos os animatrônicos pelo duto da ventilação ao lado de fora da sala, usando as luzes laterais. Da mesma forma que acontece com a Toy Chica, Eu não entendo nada de Five Nights. o Toy Bonnie ou Assim, a lore eu o conheço. Balloon Boy, por exemplo. Mas sobre o jogo, não. Houve até mesmo uma reconstrução mostrando como seriam essas aparições no jogo. E eu devo admitir que depois de olhar elas, eu fiquei um pouco inclinado em acreditar ter sido algo que já vi em algum momento. O que é algo completamente lógico, pois isso nunca existiu no jogo oficialmente.
Tanto que a imagem apresentada é apenas uma recriação para representar essa memória, Mas é legal também. tendo em vista que ela não está relacionada com algum material que realmente está presente nos arquivos de FNAF 2. Não me ocorreu que eu não joguei. É um efeito Mandela que não me ocorreu. Ou seja, isso nunca existiu em nenhum momento. O Core vai lançar um E jogo. para finalizar esse assunto de memórias falsas atreladas a FNAF, existe um caso curioso que eu acho talvez não ser completamente certo chamar de efeito Mandela, mas sim de uma confusão gerada pelos jogadores. É lógico pensar que mesmo com o sucesso estrondoso que foi FNAF 1, ainda no lançamento desse jogo não houve tempo suficiente para que seu criador se consolidasse como uma figura tão popular na comunidade. Naturalmente, isso não impediu os jogadores de saberem que o nome Scott Calton estava diretamente ligado ao jogo como sendo o real responsável pela criação de FNAF. Mas mesmo sabendo disso, durante algum tempo alguns jogadores se mantiveram incertos quanto à real pessoa que esse nome se relacionava. Por isso, se você viveu essa época Parece o Core. inicial da franquia, é realmente muito possível Então o Core é o criador do Five Nights at Freddy? Tava todo conectado. Vi não, mano. que você se lembre dessa foto circulando pela internet, supostamente sendo atrelada ao nome do criador de Five Nights at Freddy's, Scott Calton. E eu digo isso porque eu mesmo me lembro de acreditar fielmente que esse rosto definia a imagem do criador da Sim. série. Porém, isso não passou de um puro equívoco coletivo. O homem da imagem realmente se chama Scott Calton. Porém, mais especificamente, Christopher Scott Calton, É um bom nome, pô. Um CSC? Ai, bobo. professor de antropologia formado nos Estados Unidos, que nada tem a ver com desenvolvedor de FNAF. É fácil perceber como essa noção de que o homem da imagem era amplamente confundido entre os jogadores, já que em muitos vídeos dessa época sobre FNAF costumavam usar a imagem dele como sendo o real criador do jogo. Até mesmo hoje em dia ainda é possível perceber resquícios desse equívoco, pois até mesmo em algumas páginas de wikis de Tem a foto dele, pô. FNAF ainda usam erroneamente a imagem de Christopher Scott Calton como desenvolvedor do jogo, Aí é pica, mano. Tem como ele processar, não? confirmando como isso se estendeu para um delírio Dá pra farmar um dinheiro aí. Dá pra farmar um dinheiro. coletivo que afetou vários fãs da comunidade. Não tenho dúvidas de que mesmo hoje em dia ainda existam pessoas que permanecem acreditando que a imagem representa o verdadeiro criador do jogo. Mas, como eu disse, esse é um caso um pouco mais particular e só vale ser mencionado como curiosidade, pois afinal isso não se trata de um caso de efeito Mandela, e sim de uma confusão não esclarecida na época de lançamento dos primeiros títulos. Pam, 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 pam. Mama, just gonna back. Essa é do caralho. Processa mais do cara, foda-se. Tem que processar mesmo, mano. Ganhar dinheiro, tem que farmar dinheiro. Minecraft, apesar de puramente se definir como um jogo infantil feito para desenvolver a criatividade do jogador, O quê? também é um jogo com muitos segredos e mistérios. É isso mesmo? Isso é fácil de se entender quando levamos em conta o longo período de existência do jogo, que já define um projeto existente há 17 anos desde seu lançamento oficial, o que explica a construção de uma comunidade imensurável de jogadores que foram cada vez mais se juntando para fazer parte Lá da vem. história desse jogo. Vai, vem. O que é? Qual será? Qual será? Pensando assim, qual será? Ai, meu Deus, o Renan Brian. Qual será que vai vir, mano? Qual vai ser a curiosidade curiosiônica que vai vir aqui do Minecraft? Isso, pelo longo tempo de existência de Minecraft, muitos dos temas comentados sobre esse jogo se limitaram apenas a criações de sua própria comunidade. Então, em muitos casos, acaba sendo incorreto atribuir alguns boatos ou propriamente lendas como temas para explicar um efeito Mandela. Vou dar alguns exemplos práticos para que isso fique mais claro. Antigamente, era muito comum jogadores afirmarem que, na mineração, diamantes podiam ser encontrados muito mais facilmente em regiões próximas de lava. Ou Sim. até mesmo que É falso isso? cana-de-açúcar crescia mais rapidamente quando plantado em blocos de areia do que em blocos de terra. Não, eu não sei.
Afirmações como essa não tinham qualquer base verídica para serem definidas como verdades no Tinha jogo, não? sendo que muitos desses boatos surgiram principalmente através de youtubers de Minecraft Que da época conversa? que davam origem a essas informações que não eram verdadeiras. Que conversa é Isso essa? significa que um jogador que se lembra disso passou por um efeito Mandela, mas sim que foi vítima de um boato popular que não tinha ligação com um fato do jogo. Porém, alheio a isso, existe um caso válido de ser mencionado Rapaz. que autenticamente define um caso de efeito Mandela. A Jukebox foi uma adição feita na versão Alpha 1.0.14 do Minecraft Java, e consiste em um bloco musical que pode ser construído para tocar discos, que por sua vez não podem ser construídos, mas podem ser desbloqueados por alguns meios. Referente a este bloco em específico, jogadores diferentes da comunidade de Minecraft relataram sempre acreditar que, ao chegar ao fim de uma música, o disco usado na Jukebox era Saía pra imediatamente fora, né? dropado do bloco e caía no chão. Não é não? Eu nem jogo, mas eu sei que era assim, não era não? Mas não é isso não? Ué, não é? Não é não? Uma adição que nunca foi Cara, eu não conheço Minecraft, mas pelo que na minha cabeça era. realmente feita na edição Java de Minecraft. Apesar de que, mais uma vez, esse é um caso Não. em que eu mesmo me lembrava disso acontecendo em algum momento quando joguei no passado. Bem, esse caso em específico pode gerar um certo debate entre alguns jogadores, pois muitos defendem que isso realmente já esteve no jogo em algum momento, como em versões mais antigas do Java Edition e mais principalmente na Legacy Console Edition, das versões de Xbox 360 e PlayStation 3, ou também na Pocket Edition, sendo dito que o disco era dropado da Jukebox antigamente por consequência de um bug que foi posteriormente corrigido. Mas contrariando essas afirmações, a verdade é que não existe nenhum registro oficial no histórico de versões de Minecraft que apontam para esse funcionamento da Jukebox em algum momento. Não. Só que aqui vai uma coisa estranha, pois segundo a própria wiki de Minecraft, existe um único registro referente a isso na versão 1.0.1 da Legacy Console Edition, onde há uma menção sobre os discos serem expelidos da Jukebox Rapaz, quando loucura, terminavam viu? de tocar. No entanto, analisando melhor essa informação, podemos observar que ela carece de uma verificação oficial, ou seja, essa informação não tem uma base sólida para ser definida como verdade. Tanto que, olhando para uma das discussões mais antigas ligadas ao bloco, podemos encontrar um comentário de 15 de julho de 2012, onde um usuário comenta sobre o fato de que o disco só era removido se o próprio jogador o removesse. Eu pesquisei bastante para tentar encontrar alguma comprovação que É mentira, já vi várias vezes. Ai, ó. registros apontam que, de fato, isso nunca esteve no jogo, apesar da memória de muitos argumentarem o contrário. Rapaz, bizarro. É um dos jogos mais lembrados. Esse quando se aí, fala em esse aí efeito foi Mandela. Pois, esquisito. como foi mencionado no começo do vídeo, o detalhe preto da cauda do Pikachu até hoje é algo que incomoda uma gigantesca parcela de pessoas isso aí, que sempre tá. acreditaram existir no personagem. Contudo, ainda existem outros casos bizarros que se dizem válidos Esse é de ser clássico. comentados. Eu sinceramente nunca fui um jogador tão assíduo de Pokémon, apesar de já ter tido breves experiências com alguns dos jogos da franquia. No entanto, existem jogadores mais dedicados que já gastaram não menos do que centenas de horas nos diferentes Oxi, nem precisa. Você joga 2 jogos desse, pega 100 horas. 2 jogos, 3 jogos você já tem, mais de 100 horas, mano. 3 jogos. Vou jogar o Black esse final de semana. títulos de Pokémon. E para estes, cada característica que se relaciona com nomes, propriedades ou evoluções são assuntos que estão bem frescos em suas memórias. Outro exemplo disso são os tipos de Pokémon, que também são bem conhecidos, como os tipo água, inseto, elétrico, voador ou psíquico, por exemplo. Que em praticamente 100% dos casos, os jogadores são capazes de definir com precisão qual tipo de um determinado 3 jogos, tu é ruim pra demorar 100 horas então. Não, porra. Não vai não? Não, se você quiser fazer 100% do jogo, porra. Não é só finalizar que eu tô falando. Se você quiser fazer não é necessariamente 100% não. Mas vai, pô. 20, 30 horas tu vai num jogo desse, boi. Tá maluco? Tá maluco? Pokémon. Porém, esse pode não ser o caso de precisamente todos eles, pois existe um Pokémon que muitos se enganam ao atribuir o tipo incorreto para ele, O tipo? Ah, mas o tipo foda-se. apesar de sempre A tipagem. terem acreditado que ele era desse tipo. Esse Pokémon Psyduck. É tipo água, porra. é o Psyduck. Se eu te perguntar qual é o tipo ou os tipos desse não. Pokémon, muito provavelmente que você responderá que ele é do tipo água e psíquico. Não, é tipo água. Mas a verdade é que o Psyduck é unicamente um Pokémon do tipo água. Sim, caralho. O Dragonite não é dragão. Água.
Não, é bizarro realmente ele ter ataque psíquico, né? Mas eu sempre achei que ele sempre foi tipo água. É. Porque o Golduck, a evolução dele é foda-se, é um pato que joga água apenas. Não tem mais essa parada do psíquico, da telecinese. Sendo que em nenhum momento ele chegou a ser do tipo psíquico, o que não se limita apenas a ele, como também abrange sua evolução, o Golduck, que igualmente se limita apenas ao tipo água. Essa é uma informação que na mente de muitos entrará como uma interferência nebulosa, É porque você vê ele tendo esse ataque psíquico por causa da dor de cabeça dele, mas é assim mesmo. já que provavelmente se trata de uma memória que Ele tem sim, ele aprende uns golpes psíquicos, ele já. Não, sim, porra, ele tem ataque psíquico. É que nem sei lá, o Gyarados, que você usar esqueci agora o que é, mas ele consegue jogar fogo no povo. Um bicho d'água. sempre esteve em sua mente. O Lapras é um cachorro. Que Lapras é um cachorro? No entanto, é fácil compreender Não, tem vídeo jogando Pokémon, não. o motivo desse pensamento que se tem sobre ele. Afinal, Psyduck é um Não. Pokémon que possui ataques psíquicos, Flamethrower. e que em alguns casos são provenientes de uma dor de cabeça que ele tem que se torna a fonte de alguns de seus poderes. Acontece que isso se limita a uma contradição do próprio jogo, que inexplicavelmente atribuiu esses ataques ao Pokémon, Eu nunca vi Golduck, não, com ataque psíquico, não. Dá pra ensinar, obviamente, eu acho. mas nunca o classificou oficialmente como psíquico, o que é naturalmente incoerente e explica a razão de muitos pensarem isso. Existe outro caso que também se mostra A porra do nome também do fila da puta é Psy, de psíquico, Duck, de pato. Porra, um pato psíquico. Aí ele só é tipo água. curioso, mas que, diferente do Psyduck, não se refere ao tipo do Pokémon, mas sim do seu próprio nome. Acredito que, em se tratando das criaturas da primeira até pelo menos a quinta geração de Pokémons, temos exemplares que são bem difundidos na internet, sendo amplamente conhecidos pelas pessoas. Naturalmente, fãs mais assíduos da franquia sabem muito mais do que isso, mas em termos casuais, acredito que seja uma boa média. Mas para falar desse caso não precisaremos ir tão longe. Afinal, isso se refere a um Pokémon pertencente à primeira geração de Pokémons. Sendo que eu estou falando deste Pokémon, que você conhece muito bem e É o Onix. sabe o seu nome. Mas até hoje muitos se confundem ao atribuir o nome dele. Não, mentira. Ninguém confunde. Porra, quem é que não sabe o nome do Onix? Acreditando se escrever Onix Ah tá, como é que escreve? Não, é O-N-I-X. com Y, quando na verdade a escrita correta para o nome dele Não, aí já é analfabetismo. sempre foi Onix com I. Aí é analfabetismo mesmo. Mas mesmo Eu nunca achei que era com Y. Eu nunca achei que era com Y. sabendo ser a forma correta, muitos apontam se lembrarem como sendo o contrário, afirmando terem a memória clara de que se escrevia com Y, quando nunca foi verdadeiramente o caso. Sinceramente, esse caso é até bem irrelevante comparado ao que vou comentar agora, porque Já zerou um Pokémon, Léo? Já zerei uns 4. apesar de estarmos falando sobre efeito Mandela, existe um caso ocorrido há alguns anos que se iniciou com o que parecia ser apenas mais uma memória falsa, mas posteriormente definiu um ocorrido que parecia ir além disso. É bem comum que a fanbase de um jogo tenha tanta afinidade por ele que acaba criando seus próprios conceitos baseados em sua história. As fangames de FNAF são um exemplo disso, mas em Pokémon isso também acontece com criações da comunidade que proporcionam conceitos Tem uns fangame que o Pokémon que é da hora. Quero jogar também. originais que nunca foram vistos na franquia. Tanto que existe Cara, eu gosto tanto do GBA que eu fico com preguiça de falar. Não sei se eu jogue esse jogo aqui do Nintendo Switch. Aí eu vejo que tem a versão do GBA, eu fico, rapaz, será que você joga do GBA? até um subreddit chamado Fakemon que se dedica exclusivamente a isso. Essa história bizarra, no entanto, teve sua origem a partir de um lugar mais nebuloso, o 4chan. Bom dia, Em forró. julho de 2010 surgiu um post em uma comunidade de fanarts de Pokémon do site, onde um usuário trouxe um desafio interessante para os outros. E o desafio consistia em cada um desenhar o seu Pokémon favorito, sem auxílio de qualquer referência visual, desenhando livremente da maneira que você se lembrava dele. O desafio engajou de forma satisfatória e muitos postaram suas obras na tentativa de cumprir o desafio conforme suas habilidades. No entanto, entre os membros participantes do desafio, um em específico acabou chamando a atenção pela concepção de um Pokémon que primeiramente foi encarado de forma cômica, sendo esse que você está vendo agora. Apesar do rascunho amador não permitir um entendimento tão detalhado, Eu não sei nem dizer que Pokémon é esse, mas parece um Abafete, mas também parece aquele Axolotl lá, pô. Um Axolotl, a última evolução do Axolotl lá. E, pô, eu não lembro o nome do Axolotl.
Skit, sei lá, mano. Sei não. Sala, não, não é Salamence, não. Quagsire. Parece o Quagsire, mas não era o Quagsire que eu tava falando. Se nota no desenho que parece ser um tipo de sapo azul com garras. Então, parece aquele. Putz, é um Pokémon inicial de água, pô. Swampert, é esse? Alguns detalhes Nada a ver com Snorlax. amarelos e uma espiral também amarela circulando sua barriga. Porém, apesar disso, o desenho não apresentava a concepção de qualquer Pokémon que realmente tenha existido. O que também, muito pelo teor cômico tido por ele, foi recebido com humor e muitas risadas. Mas quando perguntado ao OP sobre o que se tratava esse É um Tentaquil? risco, ele respondeu que era um Pokémon chamado Tentaquil. Esse nome talvez cause uma confusão em quem escuta, É porque tem o Tentacruel. por talvez soar um tanto familiar. Mas o motivo disso se deve por Tentaquil ser uma mistura dos nomes de dois pokémons existentes, Tentacruel e Squirtle? o Tentacool e o Cyndaquil. Ah, Esse é um detalhe importante de se entender para compreender esse caso, pois ambos os pokémons cujo nome se baseia são respectivamente pertencentes à primeira e segunda geração de pokémons. Depois que o Tentacool apareceu pela primeira vez, ele acabou se tornando um meme recorrente na internet. Um conceito ficou muito bonito. que acabou sendo bem referenciado, que rapidamente se tornou algo muito maior do que Legal pra simplesmente um caralho. aleatório. Mas agora você deve estar se perguntando, onde está o efeito Mandela afinal de contas? Muito bem, agora as coisas vão começar a fazer sentido. Acontece que Pokémon Gold and Silver teve uma beta exibida num evento chamado Space World em 1997, onde foi apresentada uma versão muito diferente do que foi lançado mais tarde, sendo curta e com muitos elementos que nunca foram apresentados na versão final. As respostas quanto a esse material perdido só puderam ser esclarecidos muito tempo depois, no ano de 2018, 8 anos depois do surgimento da história do Tentacool na internet. E é aqui que essa história fica bizarra, pois nesse ano, a demo de Pokémon Gold and Silver foi finalmente lançada online, permitindo acesso a todo o material anteriormente cortado do jogo. A questão é que além de todo o material único que incluíam arquivos de música e recursos raros, também estava presente uma boa parcela de Pokémons nunca vistos até então. E o mais bizarro de tudo isso foi observado O Tentaquil tava lá? justamente entre esses Pokémons descartados, porque depois de uma exploração aprofundada, os jogadores encontraram um sprite muito semelhante ao que foi apresentado Parecia. como sendo o Tentacool Pô, mas muito feio pra ser um Pokémon. 8 anos antes. Muito esquisito. O maior problema disso, evidentemente, é que, sendo isso verdade, não haveria explicação lógica para o OP que postou o desenho no 4chan ter se lembrado de algo que nunca apareceu publicamente, tendo em vista que isso se limitou a material restrito que apenas pessoas que trabalharam no jogo poderiam ter algum acesso. Entendi. Sendo que nem mesmo aqueles que jogaram a demo em 97, Uma que era tentativa de limitada implementar apenas à no região do game. Japão, também não tiveram acesso a esse conteúdo que eram protegidos no código do jogo. Então, como é possível que a pessoa do post tenha tido uma lembrança relacionada a algo que nunca existiu publicamente? Legal pra caralho. Naturalmente, isso levantou muitas discussões que reacendeu o meme antigo que já havia sido esquecido, como um novo caso de mistério que intrigou muitos usuários. Sonho. Foi legal, foi legal. Acabou-se? Tá demorando demais pro outro. Acho que acabou, hein? E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Esses foram alguns casos de efeito Mandela nos videogames que eu quis apresentar no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado Gostei, desse vídeo gostei, e foi tenha bom. tido uma boa experiência com ele. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi curioso. Curioso. Será que ele tem um do efeito Mandela normal? É interessante, o efeito Mandela é legal também. Acabou-se, acabou-se. Foi bom. Rapaziada, o canal do K-Fall vai estar nas descrições.